Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio muito grande contar com a sua audiência. Hoje nós temos um convidado especial, um amigo do povo, um amigo da população, ele que começou a sua vida em Nova Friburgo atendendo em um posto no bairro de Olaria, em que foi perseguido porque não utilizava a metodologia da ficha, né? Ele atendia, enquanto tivesse gente, paciente para ser atendido, ele atendia. Até que uma ciumeira de políticos quiseram tirá-lo do posto lá na Rua Xingu. E nisso a população veio, fez um protesto. Eu lembro que o César Bezerra, que tem um programa até hoje na Nova TV, foi chamado pela população e lá fez a reportagem com a população que reivindicava para que ele permanecesse naquele posto que nunca teve um médico com a delicadeza, a cordialidade, a atenção e o preparo dele em lidar com a população no atendimento médico. Ele, depois de trabalhar em diversos postos em nossa cidade, nunca se acovardou, aceitou o desafio para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal, no Legislativo Municipal, assumiu como vereador, posteriormente foi convidado a ser secretário de saúde, também aceitou o cargo, saiu como secretário ficha limpa, pediu efetivamente que a população acompanhasse sempre de perto a saúde. O que ele pôde fazer na época ele fez, não era o prefeito, não tinha caneta, mas o que ele pôde para otimizar a saúde, melhorar as condições do funcionalismo, ele fez. Novamente retornou à vereança, né, em Nova Friburgo, hoje é vereador na Câmara Municipal e se encontra ao nosso lado nos estúdios da Nova TV, que você agora vai ter o privilégio de conhecer um pouco melhor ele, o médico, Dr. Luiz Fernando. Doutor, é um prazer recebê-lo na Nova TV. Marconi, é um prazer imenso estar aqui. Você foi um cara que sempre me acompanhou, minha trajetória como profissional em Nova Friburgo. Você me lembrou dos momentos mais felizes da minha vida, que era trabalhar na Rua Xingu, no Alto de Olaria. As pessoas falavam assim, não vai para lá não, não vai para lá não. E, poxa, fiquei lá anos da minha vida, fui muito bem recebido por aquela população, onde me acolheram, né? E ali eu fiz uma história naquela comunidade. É muito bom lembrar disso e eles sabem o carinho que eu tenho por eles. O Cezinha, na época, me ligou, falou assim, Marconi, eu preciso de uma equipe para realizar uma matéria, uma equipe de TV, que estão querendo tirar o médico lá, o médico do povo, que ele atende sem ficha, chega à noite e ele continua lá atendendo, a população está revoltada. Aí, quando eu vi as imagens, eu fiquei impressionado. A quantidade de moradores da comunidade que desceu em peso pedindo a permanência do Dr. Luiz Fernando. Naquele momento, eu nem sonhava em ser político. Só atendia porque eu gostava, como atendo até hoje, pelo meu juramento, que é salvar vidas como médico. E ali a população fez um abaixo-assinado de 2.000 assinaturas só no Alto de Olaria. Aí foi muito bom para mim, para o meu ego. Voltei há pouco tempo atrás para lá para ajudar. Estava sem médico, mas logo depois tem o ciúme político, né, infelizmente. Mas eu sou muito grato. Como eu pude me doar como médico, aprendi muito como ser humano a respeitar as pessoas e aprendi muito, né, com aquela comunidade do Alto de Olaria. Sou muito grato a eles, em todos os lugares que eu vou, eu falo bem deles. Agora, doutor Luiz Fernando, eu queria que o senhor pudesse contar para a gente um pouquinho a sua origem, a sua história. Quando nasci em Niterói, tenho 48 anos de idade. Desde meses de idade eu venho a Nova Friburgo. A minha mãe era uma professora, né, que me educou. Meu pai, um advogado.
que nós tínhamos um apartamento ali no Paissandu. Mas, e minha família é muito conhecida em Bom Jardim, que era o Tuninho Falcão, que era um tio-avô meu, que nós éramos muito ligados. Então, na fazenda Águas Claras, tinha as festas lá, nós íamos sempre. E eu vinha a todos os eventos do Nova Friburgo, todo final de semana. Eu sempre fui apaixonado por Friburgo. Logo, mais tarde eu me formei como médico. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Araruama, trabalhei na Baixada Fluminense, trabalhei em vários lugares. Mas quando eu conheci o Raul Sertã, me apaixonei. Não tem como, acho que os médicos que estão me ouvindo vão concordar que com todas as dificuldades do mundo, a gente salva vidas, a gente trabalha e quem fica no Raul Sertã é porque gosta. E é uma escola também. Não, Nossa Senhora, aprendi tudo que eu sei de casos mais graves no Raul Sertã. Eu me lembro quando eu entrei lá, Marconi, tinha um médico que eu admiro muito, não sei se eu posso falar o nome dele, ele me ensinou o que eu não aprendi na faculdade. Você, por exemplo, você entuba um boneco na faculdade. Ali de cara você vai aprender a lidar com o ser humano, entendeu? Então foi muito bacana. Como hoje eu não largo nada, todo mundo pergunta assim, pô, doutor, por que tu não monta um monte de consultório? Cara, tudo eu posso fazer, menos largar o meu Raul Sertã. Porque eu falo meu, porque é do todo friburguense, mas ali tem uma coisa muito especial. Ali é seu quartel-general? Ali é minha paixão. Ali é onde eu trabalhei como internista, como socorrista, como visitador, como médico do Hospital Lar, que hoje é o Melhor em Casa. Até mandar um abraço, que é um trabalho formidável que essas meninas fazem. E ali, cada cantinho daquele hospital eu conheço. Cada funcionário daquele hospital, a maior parte trabalharam. Nós vivemos situações engraçadas, sérias, dramáticas, que mexeu com o nosso coração, que nos encheu de orgulho, que nos deu alegria, né? E o Raul Sertã, como eu falei para você, tem um espaço no meu coração. E qual foi o sentimento em relação à perda do Dr. Rômio? A Rômio, nós estudamos uma vez juntos. Um cara... Nós não éramos muito amigos de sair, nada disso, mas na profissão, Marconi, ele era um cara que qualquer um que pedisse qualquer coisa para ele, ele ia resolver. É um craque. Nossa Senhora! O Rômio, tu ligava para ele, não tinha nada a ver, ele talvez não trabalhasse nem ali, ele ia lá para ajudar. Um cara que tinha amor, que tinha paixão também para a profissão. É um médico que a gente deve ter muito respeito. É uma pena que ele se foi e talvez nós não percebemos que ele estava precisando de ajuda, né? Exatamente. Ele mandou um áudio para mim, eu tenho até hoje no meu celular. E ele ia gravar com a minha mãe, com a Irani. E ele mandou um áudio pedindo, dizendo que estava no hospital para avisá-la que ele já estava chegando, né? Aquela alegria, né? Aquela motivação do Dr. Rômio fica na nossa memória, né? Para sempre, né? É uma pessoa extraordinária. Doutor Luiz Fernando, as estruturas dos postos de saúde foram desmontadas. O senhor conhece mais do que nunca, o senhor trabalhou em diversos postos de saúde, inclusive como secretário, o senhor inaugurou um posto de saúde em Muri, né? De Conquista também. Foi Conquista também? Também, Muri e Conquista. E como é que você vê essa questão que foi desmontada a estrutura dos postos de saúde? Marconi, preste atenção, que eu acho que o único jeito de melhorar um pouco a saúde de qualquer cidade e de você, cidadão, é através dos postos de saúde. O atendimento próximo da sua casa. Mas para isso, tem que a prefeitura dar atenção para isso. Tirar um pouquinho essa cultura nossa e de muitas cidades hospitalocêntrica. Enquanto secretário de saúde, eu inaugurei. Eu não me lembro de outro, tá?
nos últimos 15 anos, ter feito isso, mas apanhei a beça por causa do tal ciúme político, da covardia, denúncias infundadas, né? Mas inaugurei o posto de Muri, pode lá ver que a plaquinha está no meu nome. Conquista. Trouxe os médicos cubanos, que a população era apaixonada. Tomei porrada também política por causa disso, porque muitos médicos da alta sociedade falaram assim, pô, ele vai tirar nossos empregos. Não, o cara não vai, não gosta, cada um tem que fazer o que gosta. Eu sou um cara democrata. Nós não podemos, de forma alguma, Marconi, exigir que o médico que não gosta de atender no ambulatório fique lá. Que não gosta, não queira ser médico de família, seja obrigado. O sol nasceu para todo mundo. O sol nasceu para todos. Então, naquele momento, nós aumentamos em 30%, 40% a atenção básica do nosso município. Mas, independente, hoje a gente vê o quê? Que hoje demora 3 meses, 4 meses para marcar um clínico. Isso é inadmissível, Marconi. Eu não estou aqui para culpar ninguém, julgar ninguém, mas é o óbvio. Não está bom. A população sente na carne. Sente na carne. Nós ficamos agora, até poucos dias atrás, acho que voltou agora, 5 ou 6 meses sem exames de laboratório nos postos de saúde. Isso eu não me lembro de ter acontecido na história de Friburgo, né? A gente vai vendo um monte de coisa que vai tirando aquela impressão da importância do posto. Não. Você imagina, Marconi, se o cidadão pode pegar seu remédio do lado da sua casa, se o cidadão pode ser acolhido pelaquela equipe multidisciplinar, porque não é só o médico. O enfermeiro tem seu valor, a secretária tem seu valor, ali é uma equipe, né? Pode ser acompanhado. Nós vamos evitar que ele faça um pico hipertensivo, que ele suba a diabetes dele. Vamos cuidar do cara. E de repente que você destrói isso, o que o cidadão faz desesperado? 4 meses para marcar um clínico, corre para o Raul Sertã, onde superlota a unidade e os pacientes graves são mal assistidos, porque tem a superpopulação do hospital. É por isso que o número de óbitos aumentou, você acha que é isso? Também. O reflexo? Também, reflexo. Porque muitas das vezes a pessoa também não consegue o exame e acaba não se tratando. Isso aí. Porque já tem um medo, né, natural, entre aspas, de ir a um hospital, de procurar um médico, e ter um certo receio de descobrir uma doença, que isso vem do próprio... Conjunto, é um conjunto, uma série de fatores. Por exemplo, nós montamos, quando secretário de saúde, a UTI 2. Não tinha como você só ter 4, 5, 6 leitos por diversos de Friburgo, de CTI. Nós aumentamos. Aí o ciúme político criticou, pô, por que aumentou? Os grandes médicos me elogiam até hoje, porque a gente aumentou o número de leitos do CTI. Agora o senhor está falando, mudando de assunto, a respeito de um centro, de um hospital de traumatologia. Que o senhor estava me falando que às vezes o que acontece? Acontece um acidente, a equipe corre para atender aquela situação de trauma e falta médico para fazer o atendimento. Não, você para um centro cirúrgico. E aí as cirurgias eletivas, que são as de rotina, elas têm que parar para aquele trauma, é óbvio, não salvar a vida. Mas porque é um centro cirúrgico? Não, tem 4 salas lá funcionantes. Como é que funciona? Não, aí um marca porque é ortopedia, um cirurgião vascular, dando um exemplo, né? Urologia. Só que se chegar um acidente, precisar entrar 2 salas, vai parar, aquelas eletivas vão ser suspensas. Ah, eles param ali. Lógico, e salvar a vida. Mas a questão do... Então falta uma estrutura. Isso. O sensacional foi que você falou nisso. Eu nem ia tocar nesse assunto. Mas veja bem, Marconi, não só por esse motivo do traumatologista, do hospital de traumatologia, mas sim por um motivo maior, que é covarde o que acontece, que o Estado faz com a nossa cidade, com o cidadão friburguense. Nós não fazemos alta complexidade de ortopedia aqui. Então algumas cirurgias têm que serem feitas no Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, no INTO. E a fila de espera é desumana, Marconi. O cara fica às vezes 2, 3, 4 meses no Raul Sertã esperando uma vaga. Isso é uma covardia que o Estado faz, por quê? Já passou da hora de ter um outro hospital em Friburgo, por quê? Nós atendemos, nós fazemos em Friburgo o que o Estado deveria fazer, Marconi.
Você atende a 16 municípios. Mas também é uma omissão do próprio município, porque o próprio município poderia entrar com ação contra o Estado e obrigar que fosse realizada a cirurgia com mais rapidez. Por exemplo, eu tenho uma cliente, entre aspas, né, que me procurou, estava 1 ano e meio sem operar, né, que ficava aguardando a operação. A situação dela se complicou, foi um acidente de moto, ela precisava colocar um outro aparelho, estava com risco de amputação, enrolava. Eu entrei com a ação até na Justiça Federal, a Justiça concedeu uma liminar, aí que ela foi operar no INPE. Ela já estava há 1 ano, né, aguardando numa fila em 4º lugar. E não andava. Né, e não anda. Não anda. Mas estou dizendo, mas também falta o próprio município poderia buscar o interesse. Exatamente, né? Mas eu não sou a favor, quanto menos judicialização, melhor. E como eu te falei, eu sou um democrata. Nós temos que ter o diálogo. Eu acho que por que não buscarmos isso? Hoje nós temos deputado estadual na nossa cidade. Hoje nós temos familiares dessas pessoas que precisam disso. Mostrar isso para o governador e fazer uma parceria. A prefeitura faz a parte dela, dá um terreno e o governo entra com isso. Porque o que está acontecendo, Marconi? Um gasto de um paciente 2, 3 meses no hospital é muito grande. Não é melhor a gente fazer o que é o certo, que é resolver o problema do doente? Que até a estrutura, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Eu escutei, não vou falar nomes, quem está ouvindo sabe, de vários políticos da cidade, que a saúde, quanto melhor, dá mais gastos. Uma atitude que não é uma coisa de um político. Mas quando a máquina administrativa não funciona, outro caminho não tem. A justiça só entra porque não está funcionando. Isso aí. A justiça ela tem que ser parceira. Quando eu fui secretário de saúde, voltando a outro assunto legal, nós reformamos a farmácia. Você lembra que batiam essa farmácia suja do Raul Sertã? Eu, o doutor Jefferson, do Ministério Público, o pessoal todo ali. Aquilo eu achei fantástico. Nós nos unimos em fórum de metas. Reformamos a farmácia do Raul, ninguém sabe disso. Reformamos a farmácia do Suspiro. Quem fez unir no hospital fui eu, do desregulação. Entendeu? Então, tipo assim, junto com o judiciário. Isso foi bacana pra caramba. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, já voltaremos com o nosso convidado de hoje, o doutor Luiz Fernando, atual vereador, ex-secretário de Saúde e o médico guerreiro do povo. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o doutor Luiz Fernando, médico, vereador, foi ex-secretário de Saúde, e ele nos deixou à vontade, sem restrição, sem censura, a fim de que pudesse perguntar todas as áreas, entre as quais a área de saúde. Doutor Luiz Fernando, a gente sabe a questão do acompanhante no hospital. Muitas das vezes a pessoa reclama, por que o acompanhante é só por idade? Às vezes precisa acompanhar um paciente, um filho, e por causa da idade é impedido de entrar no hospital e às vezes pode ocorrer um acidente ou então precisar chamar uma enfermeira. Eu queria que o senhor pudesse falar qual é a sua visão a respeito do acompanhante em hospital. Marconi, sinceramente, eu não vejo mal nenhum no acompanhante, desde que seja feito uma orientação ao acompanhante. Porque o acompanhante orientado, ele vai ser de muita importância para ajudar até a própria enfermagem, que é tão sofrida. E não é porque o garoto tem 18 anos que ele não tem direito a acompanhante. Por exemplo, se ele for um paciente que precisar de banho, precisar de cuidados especiais, de repente o acompanhante vai ajudar a própria enfermagem. Mas para isso o acompanhante tem que ser orientado também, saber os direitos e os deveres dele. Por exemplo, também o acompanhante acha que tem que alimentar o doente, né? Direto, de repente pode fazer uma broncoaspiração, então não pode. Se o acompanhante for bem orientado sobre as regras, acho super válido. Acho que a idade não, deveria ser por gravidade do doente, exceto, é óbvio, em área restrita, tipo CTI, não pode ter acompanhante. Doutor Luiz Fernando,
A questão que acontece hoje, a justiça, ela está abarrotada de processos, de pedidos de liminares para realização de cirurgia, a questão de exames, a questão de remédios, né? Como que o senhor vê em acabar com essa quantidade imensa de liminar e o sofrimento da população que precisa do remédio da diabetes, que precisa de um remédio específico para uma doença específica, que precisa de uma cirurgia? O que acontece? A justiça dá a liminar, a pessoa, muitas das vezes, compra esse remédio de forma unitária, o que poderia ser feito por meio de licitação em grande quantidade, o preço seria muito mais baixo. Quer dizer, além do governante vai pagar um preço mais alto do remédio, vai pagar a cirurgia que às vezes o hospital, por não fazer, é feita em hospital particular, além de pagar os honorários advocatícios, porque depois vai ser condenado. Como acabar com essa indústria judicial que vem efetivamente sangrando os cofres públicos, cujo o único culpado é o governante? Marconi, para acabar ou diminuir a judicialização da saúde, que onera nossos corpos públicos, nós temos que montar uma câmara técnica com advogado, enfermeiro, entende muito de saúde, médico e um administrador. Nós temos que resolver o problema do doente antes que chegue, de fato, ao judiciário. Mas para isso tem o quê? Tem o diálogo. Então, como é que funcionava, doutor? Por exemplo, a pessoa não consegue o remédio lá na farmácia. Aí ela procuraria na Câmara Técnica e mostrava a necessidade daquele produto. Aí, imediatamente o advogado ia pegar aquilo ali e ia ver que é inviável ter o processo judicial. O médico ia mostrar a importância da medicação, a enfermeira ia corroborar e provar que não existia medicação e o administrador ia se virar para poder atender o paciente que precisa. É fácil, rápido e sequencial. E economiza. Muito. Tempo e economiza várias coisas. Como... Sem falar o sofrimento, né? Pô, o doente não merece isso não, cara. A saúde, eu cansei de falar, Marconi, que é uma pasta diferente de todas as outras. Ela é 24 horas. Ela não pode ser considerada como qualquer pasta, né? Doutor, o seu assessor, eu tive conversado com o seu assessor, ele falou que o senhor não sabe só de saúde não, que você conhece bastante coisa. Então, vamos fazer o desafio aqui, já que a gente não tem restrição. Em relação a trânsito da cidade, a gente sabe que o trânsito está relacionado à qualidade de vida, né? Se você consegue fluir mais rapidamente, de uma forma normal, você vai conseguir levar seu filho a tempo na escola, buscar a tempo a escola, chegar dentro do prazo no trabalho, chegar mais cedo em casa e nisso curtir a família. Então a gente sabe que trânsito é qualidade de vida. Como que o senhor vê o caos, o nó do trânsito em Nova Friburgo? Eu falei esses dias aí na Câmara, está dando uma repercussão danada, né? Parece que a gente está fazendo ao contrário, né? Você vê que você está aqui em Olaria, não era tão engarrafado como é hoje para você chegar no Paissandu, né? A coisa piorou muito. Você vê ali voltando de Conselheiro, o engarrafamento na hora do rush, né? O pai, a mãe fica desesperado, deixar seu filho na porta do colégio esperando, você falou muito bem. O trânsito também está relacionado à depressão. O cara que pega um trânsito, fica lá irritado, tudo causa vários problemas. Mas vamos ao profissionalismo. Nós temos vias alternativas, Marconi. Nós temos vários caminhos. Você é daqui, sabe disso. Por exemplo, Olaria. Dá só esse exemplo de Olaria para não ficar falando de coisa não, porque é engraçado, né? Às vezes eu falo umas coisas, acontece, né? No dia seguinte acontece. Mas não fui eu que fiz, não, mas a gente fazer o bem é dar dicas e tentar ensinar, né? Por exemplo, Marconi, por que não faz uma estrada daqui que é tão fácil, daqui para sair em Muri, de Olaria? Você conhece o caminho, eu conheço o caminho. Quem é de Friburgo tem a obrigação de conhecer mais do que a gente. Quantos metros dão isso, Marconi? É tão pertinho, ainda podendo sair também da Ponte da Saudade.
Então quem vai direto para fora já passaria por aqui por cima. Vamos falar, Cascatinha. Por quantos metros são de Cascatinha a São Lourenço? Você conhece também. Então são vias alternativas que não gastam tanto dinheiro assim para serem feitas. Por exemplo, o centro da cidade. O senhor é a favor de privatizar o estacionamento da cidade? A cidade está toda loteada com estacionamento hoje. Você vai lá na cidade, no centro da cidade, e gasta pelo menos 10 de estacionamento. Eu sou a favor de botar estacionamento rotativo, sim, mas não por terceirizar o estacionamento para ninguém, não. Mas sim da prefeitura, para que a gente possa botar jovem aprendiz ali, para ajudar a cobrar e a gente investir no estudo dessas crianças. Primeiro emprego, né? Primeiro emprego, que falta para esse pessoal. A garotada precisa ter um emprego, que vai gerar mais envolvimento desses jovens com a sociedade. E assim, nós vamos cobrar estacionamento, sim, mas cobrar estacionamento sem extorquir. Agora, doutor, a gente vê hoje, por exemplo, a gente não vê mais agente de trânsito na cidade. Não me fala sobre isso, uma coisa. Porque eu bato, brigo, não queria falar muito sobre esse assunto, que está tão repercutindo no que eu falei da Câmara lá do quebra-morte, lá em frente do fórum, que aquilo foi um absurdo para mim, um negócio despreparado, alto, e tirar ainda a entrada que o cidadão tem para o nosso fórum, do Poder Judiciário, e botar antes ali, logo depois do posto que não dá em nada, poxa, cara, isso aí eu não quero fazer comentário sobre isso, nossa população não merece isso não, porque eu já falei demais e está viralizado aí na internet. Mas eu queria te falar uma coisa. Você falou da questão dos radares. Cara, eu acho que a gente tem que fazer educação. Eu sou um democrata. Marconi, um agente de trânsito, ele é um profissional que tem que educar. Ele tem que proteger um idoso atravessar uma rua. Marconi, esse cara, ele pode, que é um baita de profissional que fica de sol a sol, mas ele tem que estar ali não para multar. Ele tem que estar ali para, por exemplo, estar uma rua super engarrafada por causa de um sinal estragado, ele lá parar, seu pare e siga organizado. Então eu vejo a função totalmente deturpada de um agente de trânsito. Eu acho que ele merece ganhar salário melhor, ter seguro de vida para sua família, que se arrisca, mas eu não acho que é vantagem incentivá-lo a multar. Porque aí você começa a fazer uma coisa diferente, um suborno, você multa que eu te gratifico, entendeu? Nossa cidade não é disso, é igual dos radares que a gente vê aí na cidade. Poxa, num sinal, não tem... Eu acho que um advogado igual você, que é um baita de um advogado, quebra essas multas todas na justiça. Eu acho que os juízes que estão assistindo, as autoridades, vão concordar comigo. Como que você bota um radar sem ter placa avisando? O cara vem a Friburgo, não sabe que tem um negócio no sinal ali, no amarelo. Quando a dúvida, foi multado. Você, como grande advogado, você quebra essas multas todas? Inclusive um amigo meu teve em Friburgo, visitando a cidade, e recebeu a multa, mandou para mim hoje no Zap. Vergonha, né? A gente, olha só, isso aí não é educação do trânsito multar os outros. É a indústria da multa, isso né? Isso tem algum interesse esdrúxulo por trás, né? Eu acho que a gente tem que pensar diferente. A população está sofrida, já tá difícil, Marconi. Você vê a situação do país, principalmente do estado do Rio de Janeiro, Friburgo. A gente tem que tentar proteger o que nós temos de melhor, que é o nosso povo. Eu lanço um desafio aqui, doutor, para quem possa mostrar o diploma de engenheiro do secretário da Mobilidade Urbana. Quem puder, eu desafio que mostre o diploma de engenheiro, né? Porque a informação que eu tenho é que ele não tem formação para ocupar o cargo. Pode ser que ele tenha, né? Mas aí está aí o desafio. Se ele tiver o diploma de engenheiro, que ele mostre a capacidade dele. Porque é um governo esquisito, né, doutor? O que é dono de cartório está na saúde, né? O cara que não é engenheiro está na mobilidade urbana. Que a gente percebe que é um governo de cabeça para baixo. De inversão, né? Ou o parente de um chefão lá dentro é diretor de... Melhor ficar quieto. Então, olha só, o que eu acho,
voltando a falar, eu acho que está faltando conversar com a população, Marconi. Sabe, os nossos últimos governantes, eles têm medo de ir para a rua. Eu tenho uma vantagem sobre eles, como médico, porque eu lido com a população, Você não anda com segurança não, doutor? Não, ando não. Nunca teve? A segurança é Deus, rapaz. A coisa mais linda do mundo é você ter fé em Deus. Independente de qualquer religião, você tem que ter fé em Deus. Você não fica escondido dentro do gabinete não, né? Não tem porquê. Às vezes... Você tem medo do povo? Do povo, não. O povo, pelo contrário. Quem me sustenta é o povo, pô. Vamos andar lá em Conselheiro, pô. No outro dia eu fiz rapaz, se meu vídeo tá dando problema, eu falei pro prefeito ir lá em Conselheiro. Não, mas não é isso, é porque, pô, vai ver, cara. Pô, nós temos, quando eu falo dos buracos, que você me perguntou ali, a nossa usina de asfalto. Só tem solução para a usina no último ano de eleição, já percebeu? Exatamente. Poxa, cara, na última eleição, asfaltaram a olaria, hoje todos esburacaram. Aí agora, começaram a asfaltar tudo de novo, só no último ano de eleição. Aí, pô, escutei tanta besteira com relação a isso. Aqui é muito grande. Não, e o atestado de competência, quando o prefeito diz que eu vou entregar a usina de asfalto ao Estado, ele está dizendo que ele não tem condições administrativas ou não quer, né? Que funcione. Efetivamente, já devia ser afastado por incapacidade de gestão. Deixa eu falar uma coisa, quando foi feita a usina, nós estávamos presentes, todo mundo bateu palma. Até vereadores que hoje criticam. Porque, já que não tem condições financeiras para manter, faz um consórcio, Marconi. Consórcio, diálogo, conversa. Eu tenho certeza que o prefeito de Bom Jardim, ele não ia se incomodar de dar um caminhão para cá, botar 3 funcionários aqui para ele levar um pouco do asfalto para asfaltar Bom Jardim. Eu acho que até Teresópolis. Mas, doutor, mas tem 200 mil para dar em Cláudia Leite. Então, você imagina se você pega, Marconi, se você pega aquela usina, aquilo é fantástico. Bota aquilo para funcionar, você vai asfaltar 80% das ruas de Friburgo, não no último ano, pô. Aí é só eleitoral. Mas se for 4 anos trabalhando, vai fazer uma parceria com os outros municípios, que todos precisam do asfalto, né? Para tocar a usina, porque falaram que é muito grande. Eu não acho, mas eu acho que tudo bem, fazendo essa parceria. Não tem um prefeito na região serrana que não queira um pouco da usina, um pedacinho da usina para usar na sua cidade. Sem falar, doutor, que quem construiu a usina foi o prefeito Paulo Azevedo. Se o orçamento do município para arrecadação era muito menor naquela época. E funcionava. Por que não funciona hoje? Rapaz, olha, eu costumo falar, isso aí muita gente treme quando eu falo. Os 2 maiores prefeitos que eu vi nessa cidade foi Heródoto e Paulo Azevedo. Não tem comparação. Não tem, sabe, falta amor, falta rua. Eu 5 horas da manhã no Raul Sertão, mais de uma vez, Heródoto foi lá medir a pressão dele. Pô, ele foi no Raul Sertão medir a pressão, pô. Sabe? Chegou a arrepiar, pô. Esse cara amava Friburgo. Quanto tempo você não viu o Renato Bravo lá no Hospital Raul Sertão? Ah, não tem obra para inaugurar, porque aquilo lá cá mais obra não aparece não. Parece não. Parece não. Caixa d'água tem Nunca foi lá tomar um café com o doutor, não? O quê? Com o Renato Bravo? Não, lá eu trabalhando não. Nunca foi? Eu trabalhando não. Você nunca viu? Eu trabalhando não. Não. Se for inaugurar alguma coisa, ele apareceu, né? Em fotos. Eu acho, cara, que o caminho é o seguinte: falta vontade política e conhecer a sua própria cidade. Por exemplo, Marconi, vamos falar um pouquinho de Conselheiro Paulino, eu e você. Tá abandonado, cara. Totalmente abandonado. Todo mundo quer culpar o outro. Quer culpar o outro. Mas tem um parente lá do prefeito, parente, não é? Ele botou um parente, mas não funciona. Nasceu lá, né? Acho que era de Ele lá. nasceu lá, nasceu. Então. Outro dia eu fiz uma matéria na rua, que foi totalmente alagada, quase uma família morreu afogada, em função de não ter feito desassoreamento nem recuperação da rua. O Patrick tem as imagens aí, coloca aí, Patrick. Quando nós estamos voltando no Paulo Azevedo, você imagina o que o Heródoto e o Paulo Azevedo, de onde eles estiverem, devem estar pensando que eles veem.
né? Eu não me lembro de alguma obra após o governo dos dois, tá? Me perdoe, tá? Me perdoe, mas eu não me lembro de uma obra significativa na nossa cidade, pelo município, tá? Vamos para um breve intervalo, já já voltaremos com o Dr. Luiz Fernando. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o Dr. Luiz Fernando, médico, vereador, ex-secretário de Saúde, que está aqui nos estúdios da Nova TV, aceitou o nosso convite e vou buscar outros temas aqui para ver se o médico é bom mesmo. Doutor, na área de educação, doutor, a gente percebe que efetivamente nossos profissionais estão insatisfeitos, salários muitas das vezes atrasados, direitos, reflexos trabalhistas não pagos, né? Eu estive hoje na Justiça do Trabalho, eu pude ali ouvir que já chegam mais de 2.000 ações, pelo menos a informação que eu obtive, de que ações contra a Prefeitura, ou seja, uma enxurrada de ações trabalhistas. Doutor Luiz Fernando, educação, o que o senhor pensa em relação à área de educação? Eu acho que a educação, minha mãe foi professora, Marconi. Ah, foi professora? Foi. Eu aprendi muito do sofrimento do professor. Lá atrás, o cara estudava no colégio público, seriam os grandes nomes do Brasil no passado. Hoje, se o cara não tiver um dinheiro para estudar no colégio particular, vai ter muita dificuldade para poder se transformar ou ter uma profissão digna. O problema é que o garoto estuda 12 anos hoje e não tem estímulo nenhum, não tem emprego, não tem um curso profissionalizante. Tem que ser feito um laboratório para esse estudante. Um laboratório, Marconi, que nós possamos melhorar a língua estrangeira para esse estudante. Tem que se aprender, sim, a falar inglês. Nós temos que pegar esse laboratório para tirar o quê? Dúvidas. Ensinar o que faltou na matemática para ele, o que faltou no português. Isso tem que ser a casa do estudante, é um sonho, que um dia pode virar realidade. Então, quer dizer, a questão da conversação, né? Que você fica 12 anos para terminar o ensino médio, que é o 2º grau hoje, não tem uma profissão, não sabe falar sequer uma língua inglesa, tem que pagar um cursinho, né? Muito mal fala nossa, português. Nossa, exatamente. Então, essa casa de estudante seria, então, aperfeiçoamento. A pessoa aprender a falar. Uma casa do estudante mesmo. Uma conversação. Conversação em outro idioma. Também inclusão social do jovem no nossa cidade. Sabe por quê? Essa falta de educação aumenta a violência, aumenta tantos problemas que a gente tem que olhar com carinho para os profissionais também que estão judiados. Você viu o que aconteceu, Marconi? Aqui tem uma discussão se CEP existe ou CEP não existe. Presta atenção, eu só vi foi o professor que tem o direito legítimo por Constituição de greve receber R$12 no contra-cheque, que o prefeito cortou sem pena. Isso não pode fazer judiar tanto de um professor, de um funcionário da educação que está lá, ó. Falta papel higiênico, ele leva da casa dele, para a criança não ficar sem sua higiene. Falta comida, muitas vezes leva da casa dele. E quer dar aula, muitas vezes não dá, por quê? Porque o jovem, ele está desacostumando a educação. Ele está deixando de aprender e deixando assim de ser incluído na sociedade. Marconi, o jovem hoje, fica 12 anos para terminar o ensino médio, o antigo 2º grau, e sai de lá sem uma profissão. Nós temos que dar um curso profissionalizante para esses garotos. Eles precisam ter curso de eletrônica, técnico de enfermagem. São uma gama de possibilidades que podem ser criadas, Marconi, desde que tenhamos o olhar para a educação. Porque assim você vai gerar o grande homem do dia de amanhã. É porque o jovem tem aquela vontade de comprar um celular, não é isso? De comprar uma bicicleta. De sair com a namorada, de ir ao cinema. Ele precisa do dinheirinho dele. Ele tem que ter uma profissão. Para isso nós temos que ajudá-lo, incentivá-lo, mostrar para ele que é tão bom ter uma profissão e que é muito bom que ele tenha estudo.
A gente tem que fazer, tirar... E o empresário aí? Aí, meu irmão, é fazer parceria. O empresário vai ver o retorno disso no próprio comércio. Porque quando o jovem começar a correr atrás e ter seu emprego, vai melhorar as vendas do comércio. E, por outro lado, esse empresário vai ajudar a empregá-los. Porque ele tem uma mão de obra melhor. Qualificada. Qualificada, pô. Isso ganha todo mundo. Isso é óbvio. Friburgo, qual outra coisa que... O seu assessor aqui está falando até o cortador, né? Isso aí, pô. O que mais tem aí de emprego com o cortador. Né? A costureira. O costureiro, o homem. Né? Mas se você for ver, rapaz, como isso, Friburgo, ela é autossuficiente, cara. Nós temos hoje 6 mil confecções entre formais e informais. Contando até aquela dona de casa que tem uma maquininha. Você tem noção que representa isso de emprego bem trabalhado? Mas para isso ser mantido, tem que ter um gestor que proteja esses empresários. Você vai falar assim, por quê? Porque, amigo, se você não proteger esses empresários, amanhã Bom Jardim copia, outro lugar copia, São Paulo copia e a gente vai perder essa geração maravilhosa de emprego que eles dão. Como nós perdemos, né? A fábrica de uísque, né, que ficava no Prado, né? E estamos passando dificuldades com a metal mecânica, que é um maravilhoso em Nova Friburgo. Nós temos que incentivar feiras, Marconi, da moda íntima, estou dando exemplo só da moda íntima, isso nós podemos falar em tudo. Para que a gente traga o turista. Esse turista vai encher os hotéis, esse turista vai gastar comprando suas calcinhas, esse turista vai gastar andando na Alberto Browne. O que não dá para ficar parado achando que o ruim tá bom, pô. Isso nós não queremos para nossas famílias. Nós não queremos isso. Nós queremos a coisa certa. Doutor Luiz Fernando, voltando para um outro tema que também é a área de saúde, a questão dos dependentes químicos, né? Por que eu estou falando isso? A gente vê também que a questão das drogas, né, é tratado muito de forma criminalizada. Por quê? Você vê que o jovem hoje, primeiro, ele fica dependente à dependência química, depois da dependência química, fica sem dinheiro, a própria família não dá, ele passa a traficar para sustentar o próprio vício. É preso em flagrante, a justiça normalmente dá de 5 anos, mais 3 de associação, em média 8 anos. Ele fica 8 anos atrás das grades, entre aspas, vai fazer um curso, né, uma universidade do crime, e quando volta, já volta com a cabeça pervertida. Será que é assim que a gente tem que tratar a nossa juventude, criminalizando ou criando programas de tratamento, de recuperação, talvez uma clínica? Eu queria que o senhor falasse disso, qual é a visão? Porque hoje a gente percebe muito essa questão de tudo criminalizado. Marconi, eu acho que a gente tem que encarar o problema das drogas como um caso de prioridade. Nós perdemos nossos jovens, nós acabamos com famílias e só tem um caminho, com tratamento. Eu acho que o município já passou da hora de ter uma clínica municipal de tratamento a dependente químico. O que está acontecendo? Talvez por falta de informação, talvez por falta de boa vontade, eles estão até destruindo a Santa Lúcia. Santa Lúcia está sendo acusada pelo próprio município por maus tratos a pacientes. Isso é impossível, eu já fui lá várias vezes, você já foi também. Tem um carinho, um amor maravilhoso a Santa Lúcia. São todos funcionários com pacientes que estão lá dentro. E bota quem fala isso para ficar lá um dia inteiro. Porque eu acho que julgar é muito fácil sem ver, né? Você imagina, o cara tem mania de falar mal do outro. Então eu acho o seguinte, que o tratamento é o maior caminho para o dependente químico. Eu tenho grandes exemplos, eu tenho amigos, inclusive você sabe quem é, que ela me conhece bem, que fez tratamento, que largou as drogas, né? Eu acho que hoje é um homem de bem. Hoje é um homem de bem, bem sucedido financeiramente. Então eu acho o seguinte, que a droga não tem classe social,
E ela não tem medo de nada. Então nós temos que atacá-la com tratamento dependente. Aí nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, que é onde vai entrar a figura do médico, da psicoterapeuta, que faz um trabalho, tem que ter um trabalho da psicoterapeuta para conversar. Eu acho que vai ter que ter um entendimento da família, dos limites, porque a mãe, no outro dia eu fui na delegacia, Marconi, ajudar uma mãe. Essa política do encarceramento não resolve, né? Não vem resolvendo. Não vai resolver. Eu fui numa amiga minha, pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade também, uma senhora, meia idade. O filho dela teve problema com drogas e foi preso. Ela, desesperada, ligou para mim. Eu fui lá. E o que eu aconselhei para ela? O garoto saiu, 16 ou 17 anos, saiu e ela levou o filho para um tratamento numa clínica. Mas é muito duro para uma mãe, a mãe também precisa de apoio, cara. O pai também. Para entender que o filho vai ter que sofrer um pouco aqui para evitar a tragédia aqui, é muito difícil. Então a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, que envolve enfermeiros, médicos, psicólogos, né? Psicoterapia, para que nós possamos tratar duas coisas. O dependente químico, que é nosso foco, e cuidar da família. Porque isso destrói também. A droga é tão corrosiva que, além de pegar uma criança nossa e destruir a ponto dele morrer ou ser preso, ela também destrói uma família inteira. Como também a droga lícita, né? Entendeu? O álcool, né? O alcoólatra ainda é pior ainda. Veja bem, o alcoólatra, ele acha que ele não bebe. Ele só percebe isso quando as pessoas começam a se afastar dele. Ou não percebe. Pô, em Friburgo tem tanto caso de pancreatite, meus colegas médicos podem confirmar comigo, por causa da bebida. Tá? Eu acho que tudo tem limite, cara. Sabe, eu não sou uma pessoa, como eu te falei, eu sou um democrata. Eu não estou aqui para poder julgar dessa forma, Marconi, por exemplo, do álcool. Mas eu acho que tudo tem limite, pô. Se o álcool está fazendo mal ao seu trabalho, está fazendo mal a seu casamento, tá na hora de parar. Está na hora de parar, pô. Mas para isso, se talvez precisar de ajuda, vem. Procura ajuda. Então isso teria que ter um centro especializado, uma clínica especializada. Uma clínica especializada para tratar. Município. Isso. O trabalho dos alcoólatras anônimos é fantástico. Por que não agregar uma clínica no município com o trabalho do AA? Uma dependência química e outra dependência de álcool. AD, né? Também. E lembramos ao telespectador que a gente está falando do doente, né? Do dependente químico. Porque existe aquele traficante sem vergonha que ele quer ganhar dinheiro, né? Esse tem que ser preso mesmo, tem que ser encarcerado, com a cara limpa, né? Com arma, que oprime a população. Esse não tem jeito, mas a gente percebe que dentro é preciso separar o joio do trigo, que muitas das vezes, a grande maioria é o quê? O dependente químico, né? Que acaba se envolvendo. Você falou muito bem, Marconi, você foi sensacional na sua colocação. O tratamento é o melhor caminho para o dependente, para o garoto novo que foi envolvido nessa. Porque você imagina, os 8 anos, se ele ficar preso lá, ele vai voltar pior, revoltado com a sociedade, com a família destruída. Vai fazer a universidade do crime. Vai aprender e vai voltar pior. Então qual é o nosso papel de uma cidade, né, inteligente? É abraçar aquele dependente e tirar ele delas, né? Que tem que ser combatido primeiro com o tratamento do dependente e da família. Vamos para um breve intervalo, já voltamos com o Dr. Luiz Fernando, que está aqui dando um show de inteligência, de capacidade, a fim de que você conheça mais o médico, né? E também as suas ideias do vereador, do político, em relação ao município de Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, nossa voz. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o médico, o Dr. Luiz Fernando, que atualmente é vereador, também foi secretário de saúde. Dr. Luiz Fernando, a gente sabe que o turismo, né, tanto é que gera riqueza, que é chamado de indústria limpa, indústria do turismo. Gera tanto dinheiro como se fosse uma indústria, né?
Agora a gente percebe, por exemplo, a França é um país que ele é sustentado principalmente, sustenta o país, como a França, o turismo sustenta a França. Nova Friburgo tem uma vocação natural para o turismo. O saudoso Dr. Heródoto chamava Nova Friburgo de cidade-parque, né? Em função da cidade ser cercada por montanhas e pelo verde, pela nossa Mata Atlântica, que é a maior biodiversidade do planeta. Doutor, como é que está o nosso turismo? Marconi, presta bastante atenção. Eu, sinceramente, eu acho que o turismo de Nova Friburgo, ele é muito mal aproveitado. Eu acho que o turismo tem tudo a ver com o meio ambiente. Hoje, a moda mundial, como você citou muito bem a França, é a gente trazer o turista e com meio ambiente sustentável e limpo. Nós não temos hoje um turismo, né, ecológico na nossa cidade de verdade. O turista vem para cá para comer e talvez não ficar em hotéis tão desejáveis como nós deveríamos dar para eles. Talvez por falta de interesse ou falta até de turista para poder melhorar os grandes hotéis que temos na nossa cidade. Amigo, vamos dar um exemplo do cão sentado. Você já fez alguma entrevista, tem uma imagem do cão sentado? O cão sentado está sujo, está abandonado. E você imagina o que você pode fazer só com o cão sentado, terceirizando o cão sentado com um resort aberto para a população. A minha cabeça com o cão sentado é aquela natureza preservada, com distração para o jovem, trazer o cara, Marconi, que ele vai andar na maior tirolesa que tem do estado, que ele vai andar em cavalo, bem cuidado, tratado, sem ser judiado, e que o cara que queira ficar em um hotel fique dentro do próprio resort, como tem em todos os lugares do mundo. Na Disney tem hotéis dentro da Disney. Alpinismo, né? Alpinismo. Então, a questão das cavernas. Parapente. É lindo o cão sentado, mas estão abandonados. Quer ver uma outra coisa? Véu das noivas, mano. Como que você pode admitir não ter mais água no véu das noivas? Isso ali era um ponto. Além de gerar emprego, porque todos aqueles comerciantes ali, eles sobreviviam dali e geravam emprego, todo mundo parava para ver o véu das noivas, mano. Tem um internauta aqui que está dizendo que nem as placas foram cuidadas e a cidade não está bem sinalizada, né? Não, pessimamente. Como me diz hoje, além tudo bem, o turismo financeiro, da questão da moda íntima, turismo de negócio, beleza. Falta hoje levantarmos o orgulho do nosso povo. Melhorar a imagem da cidade. A imagem da nossa cidade. A cidade hoje, ao invés... Quando o governo discute corrupção, né, o tema passa a ser Polícia Federal, né? Você vê, há pouco tempo a Polícia Federal teve em Nova Friburgo, foi páginas nos jornais e noticiários no Brasil inteiro, né? Um governo que era para zelar pela imagem, ganha para isso, para zelar pela imagem da cidade, acaba destruindo em função de estar corroído por corrupção. Quer dizer, até quando a gente vai ficar refém de um governo assim? A coisa diferente, Marconi, é que veio a Polícia Federal no início do mandato do atual gestor e agora com 3 anos de mandato. Porque Friburgo, esse problema do turismo também é esse. O cara no verão tem medo de vir para Friburgo para ter uma tragédia. Encher de água nossas ruas do centro, que até hoje dá lago. Doutor Luiz Fernando, nós temos a zona rural, nós temos um potencial grande, o hortifruti, mas, ao que parece, o governo não vem dando a devida atenção. Como que o senhor vê essa situação? Eu vejo como uma situação trágica. Primeiro que o homem do campo, ele gera emprego. É economicamente viável para o município. Ele paga imposto. Ele leva o nome positivo da nossa cidade. Tudo que é positivo de Friburgo, a gente tem que proteger, dar carinho e abraçar. Ele leva o nome de Friburgo para outras cidades, os nossos hortifrutis. E você vê o cara sofrido ali, com aqueles buracos que tem, o descaso do Estado, o descaso do município, e aquele produtor
que quebra o pneu do carro todo dia, que todo dia está sofrendo, que não pode escoar sua produção, que está cheio de lama na estrada, que está abandonado, só vai fazer dano a toda uma sociedade. Você vai comprar o hortifruti aqui na nossa cidade a 10 quilômetros, muito mais caro do que ele poderia chegar. Porque se o produtor lá não jogar os custos dessa tragédia de má gestão, de abandono na produção dele, ele também não sobrevive. Né? Você vê o morango, que sucesso que é o morango de Nova Friburgo, né? Então, mas ele poderia ter um custo menor, se tivesse estrada melhor. Apoio, Marconi, escoar a produção do cara. Porque hoje, por exemplo, antigamente eu ia na feira, comprava o quilo da banana a 80, 90 centavos, comprava maçã a R$ 2,99. Hoje é R$10. R$10 o quilo de uma maçã, rapaz. Mas por quê, Marconi? Porque o produtor sofre com descaso do poder público, rapaz. Você não pode deixar onde tu está gerando emprego, onde você está gerando alimento saudável, onde está gerando saúde, abandonado daquele jeito. Então o aumento dos produtos hortifruti granjeiro tem a ver com as chuvas passadas, né? O Nova Friburgo sofreu com a chuva, né? Muito sofreu. Então o senhor está explicando aí que a questão das estradas, né, o gasto com a manutenção de caminhão, dos veículos, do escoamento, aí nisso aumenta o custo do produto, pô. Quem paga isso é a população. Só que quem sofre com isso também é o produtor, pô. Ele quer viver bem e ele quer ter um produto dele famoso, bem falado, a preço justo. E muitas das vezes ele tem que botar ele mais caro. Quer dizer, ele sofre com o custo da plantação, que muitas das vezes também é destruída, né, em função das fortes chuvas, mas também das estradas que acabam destruindo o maquinário dele de escoamento. Sem dúvida. E os insumos agrícolas também chegam aqui mais caro, porque a distância é difícil para chegar. Antigamente não. Aí quando você fazia uma feira com 30, 40 reais, não faz mais. Não tem como. Infelizmente, agora eu vou fazer uma comparação para você. Muitos da nossa prefeitura que ganham R$ 848 reais como professores, funcionário do laboratório, ganham R$ 848 reais por mês, menos que o salário mínimo, num contra-cheque provado, deixam de fazer a sua feira porque não gasta menos de 100 reais. Se o cara for comprar banana, maçã, aipim, batata, cebola, ele não consegue comprar para uma família com menos de 100 reais. E se você conseguir comprar isso, se o cara ganha R$ 848 reais, todo mundo perde. Em 4 semanas, que é um mês, são R$ 400 reais. Isso aí, e todo mundo vai perde. metade do salário. Aí conta de água, funcionário massacrado não tem condição. condição. Isso aí. O funcionário massacrado não tem condição. O pobre do produtor também não consegue vender a quantidade que ele precisava, então o preço sobe. É uma tragédia econômica. É um desastre. Coisa que poderia ser resolvido com inteligência, diálogo e gestão. Vamos voltar lá no nosso primeiro assunto. Rapaz, tá me fazendo pergunta de tudo, né? Mas da usina. Vamos parar de ser politiqueiros, vamos ser executores. Aquela usina lá, que dizem que é grande, que eu trabalho, asfaltava aquele interior todo. Só ter boa vontade. Entendeu? Doutor Luiz Fernando, o Patrick está me avisando aqui que o tempo está terminando. Quero agradecer a presença do doutor, do seu assessor, o Leonardo, que está até essa hora com a gente aqui, também a doutora Marise, o Wendel, que está responsável pela produção, nosso Patrick Canela, enfim, todos que efetivamente ajudam de forma direta e indireta para que possamos fazer esse programa e essa transmissão. Agradecemos também a todos os nossos parceiros, a nossa rede, enfim, que transmite para mais de 50 municípios. Doutor Luiz Fernando, suas considerações finais. Agradeço o senhor por ter aceito o nosso convite, vindo aqui até a sede da Nova TV, esclarecer diversos assuntos que tanto eu como a sociedade friburguense, nós estamos conhecendo melhor o doutor
Luiz Fernando, guerreiro do povo. Obrigado, Marconi. Obrigado a toda a sua equipe aí. É um prazer vir aqui na Nova TV. Acho que é um jornalismo sincero, inteligente, moderno. Queria dar um abraço aqui para a doutora, mandar um abraço para o Léo, que é o meu assessor, e dizer o seguinte: estou aí, não tenho, você colocou no início lá, a verdade, não tenho o que não falar, não tenho o que temer, porque nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas é dizer para a população que não vamos perder a esperança, não. Nós estamos juntos. A gente tem muita gente boa, tem muita gente ainda do bem que existe nesse mundo. Sabe, Marconi? Eu vejo tanta coisa no Hospital Raul Sertã, que às vezes você vê, é como se eu falasse para você assim, aquela pessoa que está pior tenta ajudar o que está melhor, né? É uma coisa incrível, que tu vê que o ser humano, vale a pena investir no ser humano, entendeu? Vale a pena em ver que é possível uma transformação. E eu acho isso brilhante, sabe? Então eu tenho orgulho de morar em Nova Friburgo, tenho orgulho de ser cidadão friburguense, tenho orgulho de ser vereador. Tem gente que se esconde, não tem, por que não? O povo que me botou ali, por que eu vou ter vergonha de ser vereador? Você está entendendo? Mas que a gente é privilegiado por ter Nova Friburgo, né? Que tem um lugar maravilhoso. A gente desponta de muitos lugares que eu conheço no Brasil.